Estamos no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, aqui na zona norte de Porto Alegre, perto do Estádio do São José, Esporte Clube São José, com o conselheiro federal Josué Shostak, farmacêutico Josué Shostak. Estádio do São José que tem a grama sintética. A FIFA permite, conselheiro Josué Shostak, jogar futebol num campo sintético é diferente do que jogar futebol num campo de grama. É horrível. É horrível? É horrível. Para quem jogou na várzea como eu, 15 anos, a grama tem o seu valor. Grama ainda tem seu valor. Ainda é um valor. Sem falar que provoca lesões. Muito sérias. Muito sérias? Aquilo ali queima. Quando a pessoa leva um tombo ali, raspa o joelho, raspa todo o cotovelo, ele queima. Queima. Essa é a sensação que a gente tem da grama sintética. Ficou na minha lembrança um jogo do Grêmio com o São José pelo campeonato regional, não deste ano de 2015, do de 2014, que os jogadores tiravam a chuteira e saíam com bolhas nos pés pelo calor do piso. Exatamente. Coisa impressionante, né? Por isso é sintético. Por isso é sintético. Meu amigo professor Josué Shostak, você, após 30 anos de trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu tive a honra de ser seu colega, trabalhava na assessoria do falecido ministro Albuquerque, você se aposentou no Hospital de Clínicas. Conta um pouquinho para o nosso telespectador, para os seus colegas farmacêuticos, um pouco da tua trajetória na farmácia hospitalar. Na medida que você foi, Josué, um dos precursores no Brasil nessa atividade farmacêutico hospitalar. Começamos na década de 70. E éramos efetivamente poucos farmacêuticos no Brasil. Quantos? Total de 5 ou 6. Só? Nós tínhamos no Rio Grande do Norte um polo formador de farmacêuticos para a parte de clínica. Nós tínhamos a UDET em Minas Gerais, nós tínhamos o professor Levi no Rio de Janeiro, Vitor Hugo da Costa Travassos em São Paulo e eu aqui no Rio Grande do Sul. Esses foram os profissionais que começaram a farmácia hospitalar num grupo comandado pela professora Maria Amélia, no MEC, e começamos a montar a primeira padronização de medicamentos para o Brasil, dentro dos hospitais universitários. Universitários? Universitários. Eu estava entrando no Hospital de Clínicas em 85 e fui guindado a esse grupo e nós começamos a trabalhar. Em 1989 saiu a primeira padronização, modelo de padronização do MEC, que foi difundido para todo o país. Todos os hospitais universitários, na época, eram em torno de 38, hoje são 44. Isso foi um marco, porque começou a colocar o farmacêutico dentro do mercado de trabalho. Olha, precisa um farmacêutico para fazer uma padronização de medicamentos. Padronização, cuidar da dispensação, cuidar dos medicamentos de marca, dos medicamentos genéricos, e até produzir medicamentos lá dentro? Também. Entrei no Hospital de Clínicas na década de 80, 85, 1º de abril de 1985, dia dos bobos, mas não foi dia dos bobos, foi um dia maravilhoso, porque eu comecei uma trajetória, sozinho, dentro do Hospital de Clínicas. Saio depois de 30 anos, deixando 52 colegas farmacêuticos trabalhando no serviço. 52? 52. Não existe medicação errada dentro do clínico, dispensação errada, tudo padronizado. Eu relembro que eu era chamado de madrugada, eu era chamado domingo de manhã, os médicos, enfermeiras ligavam para minha casa, na época não tinha celular. As pessoas ligavam direto para o telefone, eu era chamado ao hospital, ia de madrugada no hospital. Tinha uma professora sensacional, a professora Fanny Job, que já é falecida. Me lembro dela. A Fanny Job ligava às 7 horas da manhã de domingo e dizia assim: Josué, eu tenho 2 crianças na área da pediatria que têm câncer e elas estão com um problema de estomatite na boquinha. E ela precisa daquela tua formulação milagrosa que tu sempre faz na farmácia de manipulação e vai ter que fazer. Eu saía às 7 horas da manhã e ia preparar isso. Isso foi o início, nós fomos conseguindo galgar várias posições e hoje, como eu te falei, são 52 profissionais em todas as áreas, desde o preparo da nutrição parenteral, quimioterapia, dispensação, avaliação da prescrição médica,
Farmácia industrial, produzindo quase 30 toneladas por mês de produção. Você me falava na época que a água sanitária você fazia dentro da farmácia? Continuamos fazendo. É mesmo? Continuamos fazendo. Para desinfecção de toda a água sanitária é o principal desinfetante hospitalar. Prestar atenção, é o principal desinfetante. Passa em tudo, limpa tudo, mata tudo. Limpa e tudo. Nós temos algumas áreas mais críticas, mas assim, o desinfetante hospitalar é o hipoclorito de sódio, que é a base da água sanitária. Bem. Professor Josué, você integrou várias entidades farmacêuticas. Conta um pouquinho essa trajetória. Eu me formei em 72, em 75 eu estava entrando na Associação dos Farmacêuticos. Da Associação dos Farmacêuticos eu fui para o Conselho Regional, do Conselho Regional eu fui para o sindicato. E desde 77, na verdade, eu não parei de estar atuando dentro das entidades da profissão farmacêutica. Que maravilha. Hoje, o professor Josué é conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul, do Conselho Federal de Farmácia, é uma autoridade. No que esse trabalho no Conselho Federal pode contribuir com a farmácia no estado e no país, professor? Nossa! Quando eu entrei no Conselho Federal, a gente tem que ter o período de aclimatação, ver como é que funcionam as coisas, mas efetivamente o Conselho Federal é um órgão normativo da profissão farmacêutica. Então, esse ano de 2014, nós colocamos resoluções fantásticas para a profissão farmacêutica, no caso da prescrição farmacêutica, a parte da farmácia clínica, e aprovamos a Lei 13021, que é uma lei que exige a presença do profissional farmacêutico para salvaguardar a saúde pública em qualquer estabelecimento durante o horário que ele funciona. Então, essa visão que eu tive no Conselho Federal me deu assim, uma força muito grande, porque a gente tem condições hoje de mudar os destinos da profissão. E se nós tivermos um plenário que seja suscetível ao clamor do que a profissão quer, e a profissão quer participação direta. Eu faço um paralelo da farmácia hospitalar com a farmácia pública. A farmácia hospitalar demorou 30 anos para entrar no mercado. Foi uma conquista paulatina, palmo a palmo, conquista aos poucos, e agora está consagrada no país. O farmacêutico hospitalar é reconhecido em todo o país. Nós agora estamos buscando uma nova briga. O farmacêutico da farmácia comercial. E que aquele farmacêutico que vai prestar uma atenção farmacêutica, uma orientação para aquele indivíduo que busca na farmácia uma informação. Isso é defesa do consumidor, professor. Sempre. Quer dizer, ele passa a ser um agente de proteção ao consumidor. Exatamente. Que chega na farmácia com aquela prescrição, com aquela receita, não entender bem qual é o efeito esperado daquele remédio, não entende nem a letra do médico direito, está em dúvida, já saiu de lá, já não sabe nem como vai tomar aquele remédio, utilizar, aí encontra o farmacêutico e é o socorro dele ali. A senhora vai tomar assim, vai fazer assim, e quanto tempo? Ele explica tudo. Esses dias eu estava vendo o carinho de um farmacêutico cuidando de uma pessoa. Eu fiquei assim, mas... Essa é a nossa função. Essa é a função. Essa é a função. Nós temos assim, como tu diz, a gente recebe receitas onde não existe o tempo de tratamento, não existe a forma de utilizar o produto, não existe nem aqueles cuidados especiais que a gente tem que ter em relação ao medicamento. Se pode tomar com alimento, se não pode tomar. Se pode tomar com suco, se não pode tomar. Se pode beber. Tudo tem isso... gente que quer tomar um chopp, não sabe se pode, perde efeito. Existem crendices, né? Tem muita crendice, né, professor Josué? Mas o farmacêutico está ali para orientar. Para isso. Essa é a função dele. Lá no Conselho Federal, você integra uma comissão assessora da farmácia hospitalar. Como é que você está avaliando, Josué, a farmácia hospitalar no Brasil hoje e quais são as perspectivas para o farmacêutico que quer atuar nessa área? Ele quer atuar num ambiente mais fechado, digamos assim, mais calmo do que num ponto de vendas, enfim. Qual é a perspectiva? Como é que você está avaliando isso? O Dr. Walter, o nosso presidente do Conselho Federal, me designou coordenador de um grupo de trabalho sobre farmácia hospitalar. E a primeira
visão minha em relação a esse processo é que nós temos Brasis diferentes. Ah, concordo. Nós temos a região sul, nós Concordo. temos a região sudeste, nós temos a região norte e a região nordeste. Então, o que nós nos propusemos? Fizemos uma proposta ao Dr. Walter e ele comprou essa proposta e nós estamos dando cursos de extensão num total de 110 horas, 6 módulos. Em quais regiões? Em toda a região norte e nordeste, que é a região mais carente. Ah, entendi. Então, hoje, por exemplo, nós estamos terminando a parte de Espírito Santo, Ceará e... E quem são os docentes? Mas deixa eu dizer, nós estamos começando agora mais 6 estados. E até o fim do ano, e quem é o corpo docente? 14 são profissionais especialistas na área. Em farmácia hospitalar? Em farmácia hospitalar. Requisitamos esse pessoal, são professores. De onde são? Professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, aqui do Rio Grande do Sul. Existem hospitais? Você lembra do professor? Conheço. É uma especialista pela Sobrafo em parenteral e quimioterapia. É uma das profissionais que dá aula. Sei de hospitais que estão fazendo rastreabilidade com código de barra de medicamento. Tem muita novidade nessa área, buscando a segurança do paciente, para que erro de ministração ou dispensação seja zero para o paciente. Como é que está aliar tecnologia com o trabalho do farmacêutico hospitalar? Nós estamos buscando, primeiro, dar informação ao profissional. Depois, mostrar a ele todo esse aparato eletrônico que nós temos hoje no mercado. Eu estive na GS1 Brasil, em São Paulo. Fiquei impressionado. Não precisa ir tão longe. Não? Vai até o Hospital de Clínicas e tu vai ver que nós temos hoje um dispensador automático chamado Pyxis. Que tranca, inclusive, não abre sem tranca, você vai lá, está lá todos os medicamentos, você busca na prescrição, abre o sistema e está ali prescrito 1 comprimido. Se tirar 2 comprimidos, para o sistema. Então, assim, hoje nós temos uma triagem de todas as prescrições por farmacêuticos. Nenhuma prescrição é atendida sem o aval do farmacêutico. E depois esse sistema automático que foi implantado, e esse foi um dos grandes, mas as grandes vantagens que nós tivemos, e fomos aprovados pela Joint Commission como o primeiro hospital universitário brasileiro a ter acreditação. Joint Commission International. Então, professor, de que maneira os farmacêuticos enxergam a atuação do Conselho, conselhos regionais, do Conselho Federal? E o que pode ser feito para esclarecer a categoria a respeito do papel dessas instituições tão importantes, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu converso com uns e estão muito contentes com a valorização que eles têm tido por parte do Conselho. O Conselho tem sido muito atuante, ações de fiscalização, é muito transparente nas suas atuações externas, atendendo população, indo às universidades, faculdades, cursos. O Conselho do Sul é muito atuante. O farmacêutico se sente valorizado. Mas como fazer que ele compreenda melhor o papel dos conselhos na valorização da profissão dele? Eu acho que essa foi uma tarefa muito forte que o Conselho Regional de Farmácia desenvolveu. Nós estamos vindo, não sei se tu te recorda, Alexandre, que nós tivemos quebrados aqui no Conselho. Foi. Nós tivemos uma má gestão administrativa. Foi um período muito difícil. Nós tivemos um período muito difícil no Conselho. Foi o período que eu estava entrando no Conselho Federal de Farmácia. A partir daí, nós montamos um grupo de profissionais, de farmacêuticos, com essa visão de profissionalismo farmacêutico, de buscar melhores condições de trabalho, orientar o profissional farmacêutico da forma adequada e mostrar a atuação do Conselho Regional. E essa diretoria que começou com o Diogo e hoje está com o Cancherini, conseguiu em 2 gestões modificar completamente o Conselho, a visão dos profissionais em relação ao Conselho. Nós somos um órgão ético fiscalizador. Não tem como nós não fiscalizarmos o mau profissional. Porque a ausência do profissional farmacêutico na farmácia significa um atentado à saúde pública. Concordo. Então, nós buscamos também o direito do consumidor e nós temos que, se existe um contrato de trabalho que o profissional tem que desenvolver 8 horas no horário das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, o Conselho vai estar lá fiscalizando aquele profissional. Mas, além disso, não só essa parte da fiscalização, o Conselho promove cursos, viaja pelo interior, está chegando nos rincões mais longínquos do nosso estado
e tem a porta aberta aqui do Conselho para qualquer tipo de eventualidade em relação à profissão. Se uniu ao sindicato, se uniu à associação, e nós hoje temos os três órgãos da profissão, sindicato, associação e conselho, voltado ao profissional farmacêutico. Excelente. Então, acho que isso foi uma mudança de mentalidade muito grande que hoje a categoria entende. E a função do conselheiro federal é levar os anseios do Conselho Regional até o plenário do federal. Se eles querem alguma coisa de diferente, nós levamos. Brigamos, discutimos, e se a nossa ideia for vencedora, vai ser extensiva a todo o país. Hoje, o Conselho Regional de Farmácia é modelo para o país inteiro. É o segundo conselho mais conceituado em termos de fiscalização, só perdendo para São Paulo. Olha, orgulho para nós do Rio Grande do Sul, hein? E assim, essa fiscalização que não é uma fiscalização punitiva, ela é uma fiscalização orientativa, de orientar o profissional, claro, a importância dele, o que ele está fazendo em termos da profissão farmacêutica. Vamos falar de um assunto delicado? Vamos. Faculdade de farmácia. Tem muita gente se formando como farmacêutico. Como é que está o ensino da farmácia? E o que se projeta aí para os próximos anos? Aonde é que esses profissionais vão encontrar empregabilidade? Quais são as áreas com maior demanda, professor? Eu concordo contigo que é um assunto extremamente delicado. Muito delicado. Eu fui aval, não vou citar o local, de uma abertura de um curso de farmácia pelo MEC, e eu fui e disse que aquele lugar não tinha condições de ter uma faculdade de farmácia. Pelo número de habitantes, pelo despreparo da universidade e por não existir um quadro de professores que desse um respaldo para a universidade. Sim, sem corpo docente, não tem como. Dei o parecer negativo e passou 6 meses, um deputado conseguiu aprovar dentro do MEC e foi criado o curso de farmácia nessa cidade. Então eu concordo contigo, nós temos muitas faculdades de farmácia, não há necessidade de ter tantas assim no país. Isso de alguma forma diminui o ensino, quer dizer, não é dado de uma forma eficaz, efetiva para formar um profissional para o mercado. Que mercado? Hoje, um mercado que nós temos é um mercado onde o farmacêutico vai ter que ter uma atuação junto ao SUS, nas farmácias públicas, junto às farmácias e drogarias comerciais, porque esse é o campo que nós estamos buscando. Farmácia, pela 13021, mudou o conceito, não é mais um estabelecimento comercial, ele é um estabelecimento de saúde pública, que presta não só o processo da dispensação de medicamentos, mas também a prestação de serviço. Medir pressão, ver a parte de glicose, tudo isso aí já está habilitado para o profissional farmacêutico. E a sociedade tem que entender que tem que exigir isso lá na linha de frente. E o farmacêutico tem que se preparar dentro das universidades para dar esse passo dentro da profissão. Algumas faculdades estão investindo muito nisso, preparando profissionais habilitados para essa atividade. Outras continuam no passado. E essas aí não vão formar um bom profissional. E como é que o Conselho Federal pode agir para que o MEC tome algumas atitudes, quem sabe suspender, quem sabe fazer uma fiscalização melhor em cima disso? Nós já estamos em cima do MEC. A nossa comissão... Vocês podem notificar o Ministério Público Federal. Estamos fazendo isso e estamos notificando a mudança de diretrizes curriculares. Muito bem. Em 2002 houve uma mudança de diretrizes e agora já está havendo uma necessidade de uma nova mudança. Muito bem. Nós estamos pressionando o MEC através do Conselho, das comissões assessoras, e se não houver o atendimento, nós vamos até o Ministério Público. Muito bem. Semana passada, o governo do Estado do Paraná fez uma audiência pública para discutir venda de conveniências dentro de farmácia. Isso é um tema polêmico. Tem farmácia no norte, no nordeste, no centro do país mesmo, que vende chinelo de dedo. Faxerox, Faxerox, Como é que faz isso? Qual é a tua visão desse ponto de vendas, da farmácia com ponto de vendas e a venda de conveniências? Existem duas situações. Primeiro, os conselhos regionais. O Conselho Regional de Farmácia tem a precípua
função de fiscalizar o exercício profissional. Perfeito. Essa parte de venda de leite, de xerox, de todas essas prestações de serviço que não é Atividade fim. atividade na farmácia, é a atividade da vigilância sanitária. Nós estamos cobrando muito a vigilância sanitária disso. E a vigilância sanitária continua dizendo que ela não tem pernas para fazer isso. Mas se ela não tiver pernas, quem é que vai ter? Nós estamos vendo sendo contratados vários profissionais para fazer vigilância sanitária e essa vigilância não é uma vigilância efetiva. Que nós nos propomos. O Conselho Regional de Farmácia sempre propôs fazer uma vigilância em conjunto, no sentido de que estabelecimentos que não estão dentro da adequação da lei sejam fechados. O Conselho não tem essa força de lei, a vigilância sim. Então, se nós levarmos alguém da vigilância, nós podemos fechar o estabelecimento exatamente como tu está dizendo, que não está atendendo a finalidade dele. Perfeito. Para a gente concluir, professor, meu amigo Josué Shostak, como é que o farmacêutico pode colaborar com as equipes multiprofissionais em saúde? Eu dou esse exemplo do Hospital de Clínicas porque eu estou saindo de lá e acompanhei todo o crescimento. A Joint Commission, na primeira avaliação, que é uma avaliação genérica, disse o seguinte: o Hospital de Clínicas tem 12 andares e tem 17 unidades. Em cada unidade tem que ter um farmacêutico. E o Hospital de Clínicas contratou 17 farmacêuticos. A partir desse momento foi instituída que cada unidade de enfermagem teria um profissional farmacêutico responsável por tudo aquilo que envolve um medicamento, não só desde a saída da farmácia, na dispensação, mas até a chegada do paciente. No leito do paciente. No leito do paciente. Então, o farmacêutico hoje participa de comissões de nutrição parenteral, de quimioterapia, de controle de infecção, na parte de compras, dando parecer técnico a respeito da qualidade dos produtos, participa da reunião multiprofissional, participando do round, porque agora o farmacêutico se integrou ao médico, à enfermeira, ao nutricionista, dentro dessa equipe de multidisciplinar, com o foco do paciente. E isso está estendendo-se ao ambulatório, está estendendo-se ao paciente que tem alta. Nós temos um dado, Alexandre, no Hospital de Clínicas, que há 15 anos atrás, pacientes com AIDS recebiam os medicamentos e menos de 6 a 1 ano faleciam, porque não existia adesão ao tratamento. Essa visão que nós temos hoje do profissional médico orientando, a nutricionista orientando, o farmacêutico orientando os efeitos que vão existir naqueles medicamentos que são naturais que ocorram, hoje existe uma adesão e nós temos pacientes com mais de 10 anos em tratamentos estáveis, produtivos para a sociedade. Isso é equipe multiprofissional. Quando nós fazíamos fragmentado, o médico prescrevia, ele ia lá, buscava o remédio na farmácia, levava o medicamento, olhava aquela quantidade de remédio, teria que tomar 8, 10 comprimidos por dia, dava dor de estômago, dava ânsia de vômito, para que eu vou tomar isso? E aí não fazia adesão ao tratamento. Hoje existe uma orientação da nutricionista na alimentação, do farmacêutico em cada medicamento e cada efeito colateral que ele possa ter, e do médico dizendo que é importante a pessoa fazer esse tratamento adequado para a sobrevivência. Hoje a AIDS está controlada desde que ocorra alimentação adequada e medicamento adequado. Entendi. Então isso é o maior exemplo de uma equipe multidisciplinar de saúde, né? Então a gente se inseriu em todas essas áreas e hoje a gente tem um lugar cativo. Esse lugar que o farmacêutico conquistou na farmácia hospitalar é a nossa próxima meta aqui no Conselho Regional de Farmácia e nos conselhos do país. Missão cumprida no Clínicas? No Clínicas, sim. Para a categoria, para o Conselho Regional, para o Federal, muito trabalho pela frente? Muito. Agora eu vou me livrar, entre aspas, de 8 horas de cartão batido no hospital para me dedicar à profissão farmacêutica. Que maravilha. Quer dizer, é o que eu posso fazer com 44 anos de profissão e de experiência. É verdade. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? É verdade. Esse é o professor Josué Shostak, farmacêutico, um dos mais conceituados farmacêuticos do Brasil, do nosso estado, precursor da farmácia hospitalar no nosso estado,
que agora, mais próximo do Conselho Regional de Farmácia, porque se aposentou, cumpriu sua missão no Clínicas, vai poder estar mais conosco. Já vou até marcar uma próxima pauta, nós vamos falar sobre medicamento genérico. Surgiu na época que o professor estava trabalhando. Nós vamos falar sobre genérico. Nós deixamos tudo pronto para o ministro que assumiu. Exatamente. Então isso aí nós vamos contar essa história. Vamos. Nós vamos... Coisas da vida que Josué Shostak assistiu, participou. Por enquanto, muito obrigado. Sucesso em Brasília, aqui com o Conselho Regional. Quero agradecer assessor de Relações Estratégicas da Presidência do Conselho, Azelma Padilha, por ter nos proporcionado a alegria de entrevistar Josué Shostak. Vida longa para você, meu amigo. Da mesma forma. Sucesso. Muito. Merece. Isso aí. Direto do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.